João Costa agora. Oi, João. Júlio, meu querido. Tudo bom? Até que Tudo enfim bom, tudo bom. Até que conseguimos aí, enfim, né? nesse mundo de lives, é a primeira vez que eu faço É, com o é, Instagram. Não sabia que tinha que ser no celular, não. Fiquei até um pouco surpreso. Mas estamos aí. é bom que é um aprendizado, né? Isso, isso. Muito bem. Só registrando aqui a presença de Fernando, Zeca Santos, Leonor também, eu já tinha falado o nome dela, minha prima. Também. Boa noite, professora Ione. Prazer revê-la. Desculpa interromper, Júlio. Vi agora uma mensagem do professor Ione, não dá para conter a emoção. Isso, é. Registrando aqui que a administradora Ione Salem é minha ex-professora também, e é curadora aqui. Eu discuto muito com ela a questão do casting, né? Aqui de quem podemos convidar. Então, ela é uma das criadoras aqui da Academia Virtual de Administração e a gente trabalha bastante aí para definir e trazer bons nomes para essas lives da Academia Virtual. Então, registrando a presença também de Franci Gley, Lúbia, Júnior Leônidas. E aí a gente pode ir dando início, João, vou repassando aqui algumas informações para você aqui sobre a questão da academia. Então, essa é a oitavo encontro, né, da Academia Virtual de Administração. Nós sempre temos realizado esses encontros às segundas-feiras, às 19 horas ou 19h30. E, por exemplo, a primeira foi Ione Salem, a segunda Flávia Emília, a terceira o professor Carlos Alberto, depois tivemos o professor Rodrigo Fortunato, tivemos também o economista Paulo César Medeiros, que já foi secretário de Administração do Estado, o administrador Sandro Calafange. Na última, nós tivemos o presidente do Conselho Federal de Administração, Mauro Creus. Hoje estamos tendo o oitavo encontro com você e temos na próxima semana vamos ter uma live especial aí também com o consultor Fred Alecrim, né? Então nós temos essa programação de já algumas lives aí também, sempre tentando trazer temas correlatos aí à administração. Nós vimos uma experiência de uma academia de administração no Ceará, mas no nosso caso, já no período de pandemia, nós já iniciamos no formato já virtual e encontramos no Instagram uma possibilidade de talvez ter uma plataforma aí mais amigável, aí, que tem muitas pessoas que acessam principalmente o Instagram, né? E então, para ver se ir testando essas possibilidades, né? Então, Uhum. João, a gente pensou no seu nome. A gente tem hoje essa live é sobre a questão da internacionalização de negócios, né? E você tem uma experiência, morou algum tempo aí na Inglaterra. E se você pudesse, então, nesse momento inicial, falar um pouco sobre assim, essa sua ida lá para a Inglaterra, o seu trabalho lá, e como foi que você iniciou assim esse trabalho na área de internacionalização, né? E a internacionalização porque de fato você trabalhou lá com vários países, né? Assim, no seu trabalho envolvia uma relação com vários países aí. Então é bem dentro da temática que a gente está trazendo hoje aí. Fica à vontade aí para dar as boas-vindas aí e também falar um pouco assim sobre essa sua experiência. Muito obrigado, professor Júlio Rezende, que é meu professor e meu amigo. Obrigado a todos que estão assistindo essa live. Eu sou da Prata da Casa, como dizem, né? Me formei em administração em 99.2, né? Já faz algum tempo. E quando eu me formei, eu decidi passar um tempo fora. Esse tempo eu não sabia que seriam 14 anos, quase 15 anos, né? Mas acabou que foram quase 15 anos, né? Você vai, eu vou estudar inglês, e depois, agora eu quero fazer um mestrado, aí depois, eu quero adquirir experiência profissional, aí depois, agora que eu já estou aqui tanto tempo, eu vou, né, pegar uma residência e depois vou me tornar cidadão britânico, e depois, agora eu vou fazer o MBA, agora eu vou pegar um cargo de diretoria, né? E aí assim sucessivamente. E acabou que o que era para ser alguns meses acabou ficando 14 anos, né? O que prova aquela máxima que diz que nós fazemos nossos planos e os deuses riem, né? Os gregos já diziam muito isso aí, né?
Então, eu me formei em administração. O tempo que eu morei fora, eu fiz várias pós-graduações. O principal foi o MBA em International Business pela Cardiff Metropolitan University. Né? Estudei em várias escolas de línguas e fui morar em Londres em 2000. Em 2004 eu eu terminei toda a parte acadêmica de estudo e me dediquei totalmente ao trabalho. Né? Então eu comecei a trabalhar na área de desenvolvimento de negócios, em empresas de inteligência corporativa. Né? Então, desenvolvimento de negócios é um nome bonito para falar em vendas. Né? E vendas, eu sempre digo, quando alguém me pergunta sobre opções no exterior, eu sempre digo, se você for um bom vendedor, vai ter opções para você, porque vendas é aquela porta giratória em qualquer empresa. É mais fácil de entrar e é mais fácil de sair. Né? Então eu comecei uma empresa chamada Osni Media, né? Trabalhei lá há muitos anos, comecei como vendedor júnior e terminei como diretor de vendas, né? Cargo abaixo do CEO da empresa. E a empresa, ela organizava conferências, trade shows, eventos, treinamentos, seminários, tudo que você imaginar nessa área de inteligência corporativa, em diversos tipos de indústrias, né? Gestão de ativos financeiros, marketing direto, na parte da indústria de telecomunicações, aquele período ali entre meados de 2000, entre 2004 e 2005 até mais ou menos 2010, que estava tendo muitas mudanças no mercado europeu, né, com as novas tecnologias, com broadband, com triple plays e assim sucessivamente. Então também nessa área de telecomunicações, na área de jogos de celulares, ou seja, muitas áreas diferentes. Eu sempre trabalhando nessa parte de desenvolvimento de negócios, que é o quê? Que é trabalhar com eventos e procurar parceiros no mundo todo para participarem desses eventos. Seja participando, no início era encontrando pessoas que iriam pagar 2, 3, 4 mil dólares para participar do evento como delegado, e depois, ao progredir na carreira, foi para a parte de patrocínios. Né? Então, negociando contratos de 20, 30, 50, 100, 200 mil dólares de patrocínio, né? Com essas empresas. Então, eu trabalhei tanto com parceiros, pequenas empresas, startups que haviam acabado de começar, vi muitas delas crescendo absurdamente, comecei, por exemplo, a Zynga, né, que comecei a trabalhar com eles quando era um pequeno estúdio e até eles se tornasse a empresa que se tornaram. E também trabalhei com várias empresas grandes, como Facebook, como Google, como Microsoft, algumas já defuntas, né, a Nokia foi... Eu trabalhei de perto, eu vi a ascensão e queda da Nokia, eu vi porque eu trabalhava com um evento de jogos de celulares, eu vi a importância que a Nokia tinha para essa indústria e depois eu vi ele simplesmente se esfarelando e perdendo totalmente a importância devido ao iOS e ao Android, né, e a toda a mudança que houve no mercado. Então eu trabalhei com isso aí até 2013, decidi voltar para o Brasil, né, minha esposa daqui, né, e a gente fez uma análise custo-benefício e viu que era melhor voltar do que ela vir para Londres. E eu continuei trabalhando, prestando serviço para esses meus antigos parceiros, né? Que agora, empregadores que viraram clientes meus, né? Então, de 2014 até agora, 2020, eu trabalhei em dezenas de projetos na mesma área de inteligência corporativa com diversos parceiros, várias empresas diferentes, né? Sempre fechando negócios através da internet, né, de vez em quando indo visitar a Europa, indo visitar Londres ou indo até algum evento nos Estados Unidos, mas 90% do trabalho feito aqui à distância. Né? E trabalhei nesses projetos nos 3 continentes, na Europa, nos Estados Unidos, né, na América e também na Ásia. Né? Na Ásia foi um continente muito difícil de entrar e tivemos muitas experiências duras, mas foi. Então, essa experiência veio muito a calhar para mim quando eu voltei para o Brasil, porque eu pude continuar trabalhando nisso aí. Então, quando eu voltei, eu fiz o mestrado em engenharia de produção, inclusive você foi o meu orientador, né? Fiz o convite seu, né? E depois comecei essa parte de pesquisa. Hoje eu dou aula na UNP, sou professor convidado da Estácio também na pós-graduação. E esse ano eu entrei no grupo do PIEX Rio Grande do Norte, né, que é a iniciativa da Apex Brasil, em parceria com a ONP, justamente para qualificar e treinar empresas
para exportação e internacionalização. Quando eu vi essa oportunidade, eu disse, não, isso aqui é para mim, porque eu sempre trabalhei com isso. E agora eu estou aí com um time excepcional de técnicos, né, de experts na área de comércio exterior, que prestam consultoria e assessoria para as empresas norte-riograndenses, totalmente gratuito, seguindo a ementa da Apex Brasil, uma ementa que cobre todos os pontos que você imaginar relevantes para exportação, seja de produtos ou serviços, né, seja commodities ou tecnologia, e trabalho com esse grupo maravilhoso e temos visto ótimos resultados, né? Empresas que já começaram conosco há pouco tempo já estão se preparando para exportar, ou seja, estamos tentando vender o Rio Grande do Norte para o mundo. Muito bem, excelente. Você falou, a gente está vivendo hoje uma época que do teletrabalho, né? Essa questão da questão da pandemia, ela trouxe uma realidade que praticamente quase todas as profissões, ou todas praticamente, tem que ser parte, sofrer um pouco assim, os processos, as influências de transformação digital, né? E você já estava realizando isso aí à medida que eu acompanhei você fazendo o trabalho remoto e com praticamente o seu expediente, já aqui em Natal, mas com o expediente londrino, quer dizer, 4 horas a menos aqui, na hora de Londres, que não é a hora de GMT, né? Você 4 horas a menos já acordando cedo para acompanhar esse horário lá da Inglaterra, né? Então, assim, como é que você, eu acredito que agora, assim, vindo esse momento aí, tá todo mundo fazendo o que você já fazia uns 4 anos atrás ou mais tempo, né? Já quando você foi aqui para Natal, né? O que é que você poderia comentar desse momento atual aí que você está observando? Muita gente foi pega de surpresa pelo Covid, né? Pela quarentena, por o que estamos passando hoje, né? Eu acho engraçado que o Nassim Taleb reclamou muito das pessoas utilizando o termo cisne negro para a pandemia. Ele falou que não era um cisne negro, que todo mundo já devia estar preparado para isso, que a sociedade já estava no crédito com relação a isso aí, porque fazia quase um século que não tínhamos uma pandemia, né? Mas eu acho que para a maioria das pessoas foi um cisne negro, foi um evento totalmente impensável, né? E nesse sentido, eu vou dizer que eu tive um pouco de sorte, porque eu voltei em setembro de 2013 para o Brasil. Eu cheguei em meados de setembro, com uma semana eu já estava trabalhando home office, né? Então a minha adaptação, depois de mais ou menos 2, 3 semanas, estava adaptado, estava com a internet de alta velocidade, telefone com um pacote especial para ligações para o mundo todo, enfim. Não era nem tão simples como é hoje. Hoje em dia é bem mais simples, né? Que a gente tem o WhatsApp está sendo mais utilizado, nós temos aí várias ferramentas de interação online para reuniões, está bem mais fácil. Então, para mim não foi uma grande surpresa. Então, o que aconteceu foi quando a gente soube na UNP que iria haver, que a universidade fecharia, a gente começaria a trabalhar online, já estava o meu escritório pronto, toda a infraestrutura pronta, né? E na Apex Brasil, quando a nossa gestora de Brasília falou comigo, eu disse para ela, não se preocupe, já tem aqui um plano contingencial todo armado para mim e para todo o time trabalhar à distância, né? Quer dizer, só foi pegar essa minha experiência e traduzir para o trabalho do time. Então, o nosso time se adaptou maravilhosamente bem. Os técnicos, inclusive técnicos que já haviam trabalhado em formatos anteriores, rapidamente também se adaptaram. Todos criaram essa infraestrutura aí do novo normal, que não é tão novo assim, se a gente parar para pensar na evolução do home office. E deu maravilhosamente bem dentro das circunstâncias, né? Então, para mim não foi nenhum tipo de sofrimento, dificuldade de adaptação, muito pelo contrário. Eu acho que eu até em algumas conversas com você eu tinha dito que um dos motivos que eu fiz o mestrado, aliás, em engenharia da produção, é porque eu não aguentava mais, tipo, passar o dia em casa, né? Eu acordo de manhã, de madrugada, vou trabalhar para a empresa, o horário comercial que você falou mesmo aí, que é o horário britânico, GMT. Só que muitos clientes estavam no Japão e muitos clientes estavam na Califórnia. Então, ou você trabalhava muito cedo de madrugada ou trabalhava até tarde, né? Então, já aconteceu de ter dia de eu trabalhar 12, 14, 16 horas por causa disso aí. Então, não pegou de surpresa nesse sentido. Então, foi mais fácil adaptar. Agora, eu entendo muito bem pessoas que nunca trabalharam remotamente, né? Seja na área de docência,
seja como executivos, coordenar times, dar aula, é muito complicado. Né? Mas como eu já venho trabalhando com isso desde 2014, e antes disso eu vi meus colegas trabalhando com isso aí, um dos meus ex-chefes trabalha remotamente desde 2005, né? Então, para mim, ele é um pioneiro mesmo. Ele foi embora do Reino Unido e continuou trabalhando remotamente. Ele foi morar na Índia. Nós coordenamos, quando eu morava na Inglaterra, nós coordenamos escritórios fora, escritórios na Índia, que era para terceirizar vendas, terceirizar pesquisa. Então, isso veio como uma segunda natureza, ainda bem, né? Porque num momento como esse é sempre bom ter uma pausa para poder relaxar um pouco. Então, isso aí eu tive muita sorte nesse sentido. Uhum. Ei, João, me diga uma coisa. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a dissertação de mestrado, né? Porque eu acredito que o tema de internacionalização, que é o nosso objetivo aqui, ele, ele deve pautar essas novas empresas, né? Assim, principalmente as empresas de base tecnológica, que são essas empresas que estão em funcionamento nas incubadoras. Então, a gente teve essa preocupação de tentar estudar um pouco isso aí, porque é muito estranho, assim, de repente você tem empresas supostamente de tecnologia, que envolve muito conhecimento, e essas empresas, de repente, não estarem preparadas para a internacionalização, né? Eu queria que você comentasse um pouco, assim, a natureza da sua pesquisa de mestrado. Isso, na verdade, o grande mérito, boa parte do mérito é sua, né, inclusive da ideia original, né, quando você sugeriu fazer o mestrado em produção, eu perguntei para estudar o quê? Para pesquisar o quê? E você veio com o tema de barreiras à internacionalização de empresas incubadas. E esse tema, para mim, foi excepcional, porque realmente cai como uma luva, não é? Vem de encontro à experiência prática como executivo, né? Então, vamos supor, até 2018, né, 2017, quando eu fiz o mestrado na FRN, eu não tinha carreira acadêmica, né? Eu tinha carreira de executivo, então a carreira acadêmica começou ali. Então, nós estudamos as barreiras para a internacionalização dessas empresas aqui no Rio Grande do Norte, né? As barreiras sendo estudadas a partir da perspectiva do empresário, né? Da perspectiva do empreendedor, como eles veem o negócio deles e o que eles consideram serem as maiores dificuldades, né? Nós fizemos esse estudo com 3 incubadoras aqui no Rio Grande do Norte, né? Foram ao todo 25 empresas, se eu não me engano, né? E foi um evento, uma pesquisa, Júlio, que rendeu bons frutos, né? Nós já tivemos algumas publicações internacionais com os resultados do evento. Nós construímos um modelo de questionário com os construtos das principais barreiras, né? Existem hoje em dia 4 construtos fundamentais, né? De acordo com nossa pesquisa, que devemos levar em consideração quando a gente pensa em barreiras à internacionalização. O construto número 1, que é a gestão estratégica da empresa, né? Como a estratégia é voltada para a internacionalização. E um ponto fundamental desse construto, né, que eu acho incrível isso aí, é que você vê a relação do empreendedor com o tempo. Né? Veja bem, quando você trabalha com grandes empresas, você é um CEO, você está no C-level de alguma empresa, ou até mesmo um diretor de uma grande empresa, o seu tempo, boa parte do seu trabalho é dedicado para pensar. É um trabalho conceitual. Você pensa o seu negócio. Claro, você faz networking, você analisa, escreve relatórios, você analisa relatórios, mas você pensa o lugar do seu negócio, para onde ele deve ir, como ele deve ser desenvolvido. Quando você é um pequeno empresário, você tem que fazer isso, é claro, mas você também tem que pôr a mão na massa. Né? É difícil você chegar, por exemplo, com um pequeno empresário, vir falar em internacionalização ou exportação, quando ele está preocupado em fechar a folha de pagamento do mês. Né? Então, essa primeira construto foi a gestão estratégica, é exatamente como a empresa pensa internacionalmente, se existe uma estratégia de expansão internacional. Né? A literatura é muito clara quando diz que não ter uma estratégia de expansão é em si a principal barreira, ou uma das principais barreiras para uma empresa. O segundo construto que nós vimos foi a própria gestão das incubadoras, né? Como essas incubadoras trabalham com a internacionalização. Porque o que nós vemos ainda em muitos lugares, né,
no Brasil e em muitos lugares, é que as incubadoras elas funcionam muito de uma forma passiva. Elas oferecem uma estrutura física, oferecem algumas facilidades para a empresa, né? Mas hoje em dia a incubação é muito mais do que isso, né? Especialmente quando é incubação para internacionalização, ela deve ser uma incubação voltada para networking, né? A incubadora deve ser um ponto de contato do empresário com o mundo, né? Para que ele possa ver todas as possibilidades de expansão que o seu negócio possui. Então, muitas incubadoras deixam a desejar nesse elemento, né? Então, o terceiro construto é a questão operacional, né? Como as operações da empresa podem se adaptar para se internacionalizarem. Você tem que adaptar, muitas vezes, a marca, você tem que adaptar os processos produtivos para você aumentar a produção, você tem que mudar, às vezes, sua embalagem, você tem que obter certificados de qualidade, enfim. Toda uma infinidade de coisas que muitos empresários não conseguem correr atrás. E o quarto elemento são as barreiras externas, né? Barreiras tributárias, não tributárias, as barreiras legais, as barreiras políticas, econômicas, cambiais. Quer dizer, o mundo possui diversas barreiras nesse sentido. Então, nós estudamos o efeito dessas barreiras nos empresários, né, e nos demos conta que, aliás, uma das coisas que ainda hoje me surpreende é que, para o empresário que a gente entrevistou, que a gente conversou, que a gente analisou, a principal barreira dizia respeito às questões das barreiras externas, do conhecimento. Por exemplo, não tinham acesso a informações sobre questões tributárias, não tinham acesso a informações sobre questões, por exemplo, de marcas e patentes, né? Transferências de tecnologia, apesar de serem empresas que estão incubadoras, que estão dentro de universidades. E a universidade é, por definição, o centro de produção e disseminação de conhecimento, né? Então, se você está na incubadora, que está dentro de um centro de disseminação, de produção e disseminação de conhecimento, e você vê como principal barreira você não ter acesso às informações, então está havendo algum problema aí de comunicação entre a incubadora e os empresários, né, que dificulta. Então, esse aí foi a principal barreira. Outro ponto, outra das barreiras principais que nós notamos foi a dificuldade de networking. O empresário quer vender, mas não sabe para quem. Ele quer obter investimentos, mas não sabe de quem, né? Então, essas duas barreiras aí, nós propusemos algumas soluções, e foi realmente aquilo que nós vimos que era mais premente para as empresas incubadas no Rio Grande do Norte. Você veja, coincidentemente, agora, trabalhando na Apex Brasil, né, trabalhando para o PX, que é um programa da Apex Brasil, eu vejo aí muitos projetos da Apex que ajudam os empresários aí nesse sentido, né? Os projetos setoriais que aproximam as empresas do mercado, que levam os empresários até os grandes eventos, as grandes feiras, né? Que cria uma série de programas de treinamento e desenvolvimento para esses empresários, que eles desenvolvem relatórios também. Nós temos aí o Passaporte para o Mundo, o serviço da Apex Brasil, que é espetacular, que é basicamente o que o nome diz. Você acessa, você tem uma visão 360 do que está acontecendo ao seu redor, de todas as oportunidades que você pode ter no mundo. Enfim, então as informações estão aí, e as pessoas que querem encorajar essas informações, querem encorajar a exportação, querem encorajar a internacionalização, as instituições também estão aí. Cabe ao empresário, né, e às incubadoras trabalharem nesse sentido. Atualmente, por exemplo, estamos trabalhando muito próximo com incubadoras com o Parque Tecnológico do IMD, Instituto Petrópolis Digital. O Marcelo Pelicano é um dos nossos parceiros, ele é membro do nosso comitê consultivo. Temos trabalhado com empresas da incubadora Impacta, né? Eu acho que mais de 3 empresas da Impacta, elas estão passando pelo nosso processo de treinamento. A Impacta, que é uma incubadora relativamente nova, mas que é extremamente competitiva, né? O professor Glaucio esteve à frente por muito tempo, o professor Glaucio da UFRN, agora o professor Herculano está à frente. Enfim, temos trabalhado muito com esses parceiros para levar a ideia da internacionalização para o empresário, mostrar a ele que internacionalização não é uma coisa para grande empresa, nem é uma coisa para você planejar depois que crescer no país. A internacionalização ela já começa no seu projeto inicial de negócio, from inception, como se diz, né? Essa é a grande ideia, é a Born Global. Seu modelo de negócio precisa ser internacional desde o momento que você o desenvolve. Esse é o grande desafio
e a grande oportunidade que nós temos. Uma coisa interessante aqui que eu estava percebendo, que na época que você começou o mestrado, a gente imaginava que talvez as empresas supostamente inovadoras, que são as empresas que estão nas incubadoras, né, nas incubadoras de empresa, elas teriam uma predisposição maior de ter um serviço, uma tecnologia que seria competitiva para a internacionalização, né, com potencial de internacionalização. Mas aí depois você teve essa experiência, depois do estudo do mestrado, né, você teve essa experiência com as empresas que são clientes do PIX. Aí eu pergunto para você, você teve muitas surpresas trabalhando no PIX, porque de repente você tem algumas empresas tradicionais dentro do, PIX, dentro do programa sendo apoiadas pelo PIX, e de repente podem ter mais potencial para internacionalização do que empresas de tecnologia locais, entendeu? O que é que você acha? Você teve boas surpresas? Tive excelentes surpresas. Um termo que é muito usado pelos técnicos do PX, pelos funcionários da Apex, é o termo brasilidade. Né? Eles falam muito, nós procuramos empresas que tenham brasilidade, tenham aquele diferencial que faz com que no exterior ela se torne interessante, diferente. Né? Então, obviamente que pela própria vocação do Estado, nós vemos aí muitas empresas produtoras de frutas, de cachaça, de bebidas, de alimentos em geral, que tem tanto uma excelente experiência no PX, que algumas já estão, aliás, exportando ou começando o processo de exportação. Né? Nós já temos, apesar de termos começado em março, já temos aí casos de sucesso, né? E, obviamente, que o grande responsável por esse sucesso é o empresário, que dedica seu tempo, dedica seu esforço, e a coragem do empresário sempre tem que ser muito, muito elogiada. Né? Eu acho que eu nunca conheci um empresário que não fosse corajoso. E eles têm se esforçado muito, trabalhado conosco, nossos técnicos trabalhando também, se adaptando a essa realidade para poder gerar isso aí. Então, conversei com, por exemplo, a empresa, o Alambique Samanaú, né, um de nossos clientes já está terminando o ciclo, né, do PX, já está terminando a qualificação, eles estão aí com um produto maravilhoso, né? Eu sou suspeito de falar porque eu era fã do produto antes de trabalhar na Apex, mas um fã moderado, né? Sempre com moderação. Mas é um produto maravilhoso que tem muito potencial para o mercado internacional. Recentemente trabalhamos com uma empresa chamada US Bunny, que é uma produtora exportadora de melões, né? Melão pele de sapo. E a demanda por esse fruto no mundo cresce cada vez mais. Então o Rio Grande do Norte tem um enorme potencial para plantar muito mais e produzir muito mais dessas frutas. Né? Então esse pessoal que trabalha com essas commodities e que estão bem organizados internamente, eles estão com a faca e o queijo nas mãos. Porque é um mercado que sempre tem uma demanda relativamente inelástica. O povo precisa comer, quer beber, quer se vestir. Né? Nós também trabalhamos com empresas de tecnologia. E eu tenho visto algumas empresas que estão no PX que eu imagino que elas serão unicórnios muito rapidamente. Né? Só para citar algumas empresas como a Kentech, né? Uma empresa na área de produtos químicos. Né? Eu acho que o CEO da Kentech, o Walter Paizinho, né? Eu quero até, se ele estiver nos assistindo, eu quero até deixar aqui o meu elogio. É um dos caras mais inteligentes que eu conheço. É aquele cara que consegue ser acadêmico e empresário ao mesmo tempo, desenvolver uma tese e ver como essa tese pode se aplicar comercialmente. Eu admiro muito isso aí. Temos empresas como a Texim, também outra empresa excepcional na área de cimentação de postos. Enfim, o Rio Grande do Norte não é só commodities. Já falei isso em entrevista que eu fiz na Tribuna do Norte recentemente, e volto a repetir. Temos empresas de tecnologia interessantes, sim. Mas esse pessoal precisa se preparar para pensar internacionalmente. Porque a concorrência e sempre será internacional. Se ele não bater na porta do mercado externo, algum concorrente lá de fora vai bater na porta dele. Né? Vai ser complicado competir com isso aí. Então nós temos aquela ilusão de que o Brasil é um mercado muito grande e a gente não precisa olhar para o mundo,
mas por ser um mercado muito grande, ele atrai muitos investidores e atrai muitas pessoas que querem vender para nós também. Então vamos levar isso aí em consideração, especialmente com serviços e tecnologias que a gente pode estar competindo com gente do mundo todo, com empresas na Indonésia, em Singapura, na Índia, na China, onde você imaginar, estaremos competindo com esse pessoal. Então, e é uma competição muito dura. O que você acha, às vezes dessas piadas que são feitas com uma universidade que acha que ser empresário não precisa estudar mais, às vezes acreditam que a prática do empresariado se reduz em ser empresário e não é necessário ter mais contato com o conhecimento, com a pesquisa que é feita na universidade. O que você acha? Eu acho o seguinte, a universidade ela é rica em produzir conhecimento explícito, né? Aquele conhecimento que você armazena facilmente, que você transmite, né? Em livros, em apostilhas, em seminários. O empresário, ele adquire durante a vida um imenso montante de conhecimento tácito. Aquele feeling de investir, de trabalhar, que só ele tem, que dificilmente ele consegue passar para outra pessoa. Dificilmente você consegue ensinar alguém a ser empresário, né? Apesar de que já é o ponto pacífico na literatura da administração, né? O próprio Peter Drucker falava que a administração e o empreendedorismo pode ser quebrado em partes e ser ensinado. É uma matéria, né? Então eu acho o seguinte, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Você não vai ser um grande empreendedor, um grande empresário, se você se dedicar apenas a ler sobre administração. Você poderá ser um grande acadêmico de teoria das organizações, você poderá ser uma pessoa de excepcional conhecimento na área, mas que não terá essa capacidade, esse feeling do empresário para investir, essa coragem para investir e colher frutos. Mas se você é um empresário que não estuda, se você é um empresário que acha que o que se produz na academia, o que se produz de gestão não tem relevância, você vai estar fadado a apanhar muito e dificilmente crescer, né? Veja bem, uma coisa que eu percebi nesse período que eu estou aqui, que eu estou no PX. Muitas empresas que exportam, elas exportam de uma maneira passiva. O que é isso aí? Você está trabalhando, está no seu dia a dia, e de repente chega uma demanda para você, para o seu produto, no exterior. E tudo é maravilhoso, chegou uma demanda para o seu produto, vou exportar. Só que você não está preparado para essa demanda, você não está preparado para... Você não possui certificados internacionais, você não sabe nada das questões aduaneiras, das questões fiscais, tributárias, tudo isso aí, você nunca estudou sobre isso aí. Então, o que deveria lhe trazer lucro, vai lhe trazer prejuízo. Então você exporta, perde dinheiro e diz assim, não, exportar eu não quero mais não. Não dá para mim. Por quê? Porque você não estudou, porque você não se preparou, né? Então eu acho o seguinte, existe um vácuo, ainda existe ainda uma distância entre a academia e a sociedade. E eu digo isso como alguém que foi executivo a maior parte da vida, né? E ouvia as críticas de executivos, a parte, essa parte mais teórica, né? mais, digamos assim, utópica do estudo de gestão. E digo isso também como pesquisador, como professor, que vejo, assim, muitas vezes pesquisas que não estão voltadas para aquelas demandas do mercado, do empresariado. Mas apesar dessa barreira, imaginar o mundo dos negócios distante da academia, distante da ciência, da pesquisa, é uma bobagem. Né? É preconceito, é um puro preconceito. Hoje nós temos a ideia da hélice tripla. Nós temos aí as universidades, nós temos o governo, né? E temos a sociedade civil, através dos empresários, trabalhando conjuntamente para gerar conhecimento. Né? Temos aí parques tecnológicos, temos incubadoras de empresas, temos grandes empresas criando universidades corporativas, trazendo os professores para dentro dela. Tipo assim, eu quero um curso de gestão, mas o curso de gestão para a minha empresa, e eu trago aqui o professor para ele adaptar. Isso aí. Então, que existe um hiato que precisa ser ultrapassado, é claro que existe. Mas essa ideia de que o empresário não precisa estudar é uma bobagem, é uma coisa assim, é uma coisa de quem tem raiva, tem medo ou tem raiva de estudar. É assim que eu vejo isso. Escutei uma expressão
interessante sábado, numa reunião internacional. O cara usou a expressão story sells, né? Quer dizer, a história ela ajuda a vender um produto. Você acha que, ou tem algum caso, assim, tipo de alguma história bacana de alguma empresa que isso esteja sendo utilizado, assim, ou a história de um produto, como um produto, ou uma tecnologia, ela foi amadurecida para ajudar a vender esse produto internacionalmente? Tem algum caso assim que você lembra que é interessante, assim, de contar, ou da história da empresa, ou da história do empresário, ou do produto? Bom, tem casos de fracasso e casos de sucesso, né? Eu acho o seguinte, o grande caso, os fracassos que eu vi de muitas empresas, inclusive de projetos que eu trabalhei, foram gerados por você estar olhando para dentro da empresa e para o seu produto, ao invés de estar olhando para o mercado, né? Eu me lembro, por exemplo, só dar um exemplo de um caso de fracasso, por exemplo, meados do ano 2000, acho 2005 ou 2006, nós tínhamos um evento que ganhávamos muito dinheiro com esse evento. Era chamado Fixed Mobile Convergence. O que era isso aí? Basicamente, os telefones celulares estavam tomando o mundo, né? Veja só, quando eu cheguei em Londres, em 2000, você andava pela rua, só o que tinha eram cabines telefônicas, aquelas cabines vermelhas lindas, né? Se eu pudesse, eu comprava um e colocava no meu escritório, se tivesse espaço. E depois de alguns anos, elas desapareceram. Né? Desapareceram porque simplesmente perderam a sua razão de ser. Né? A comunicação deixou de ser restrita a um ambiente. Né? Então, o que acontece? A gente tinha esse evento que era maravilhoso, Fixed Mobile Convergence. O que era isso aí? Era uma tecnologia em que você integrava telefonia fixa e móvel. Você estava com o celular falando na rua, estava pagando um certo valor. Quando você entrava na sua casa, podia continuar falando com o celular que o valor ia cair porque ele ia conectar pelo seu telefone fixo. Então, isso naquele tempo era uma coisa maravilhosa. A gente atraía Vodafone, Deutsche Telekom, BT. Você imagine qualquer empresa de telefone que você imaginar. Nós fizemos isso aí em Paris, fizemos em Londres, fizemos em Miami. E foi um evento maravilhoso. E alguém teve a ideia, vamos para a África. Né? Então, qual foi a ideia? Vamos para a África. Esse evento na África vai vender e vai ganhar muito dinheiro. Excelente. Né? Então, vamos fazer nossa pesquisa de mercado. Vamos investir, falar com os patrocinadores. Conseguimos alguns contatos de patrocínio. Vamos começar a vender o projeto agora. Eu vou conversar com, por exemplo, o CEO da Orange, em um país africano. E o que ele me diz? Ele diz, não, o que você tem é totalmente irrelevante. Então, por que isso é tão relevante aqui na Europa, nos Estados Unidos? Porque como nós começamos o desenvolvimento de infraestrutura um pouco depois, um pouco tardiamente, nós já fomos direto para o mobile, para o celular. Nós não passamos pela telefonia fixa. Então isso aí de integrar a telefonia fixa e móvel é uma bobagem. O que a gente quer saber é como é que a gente melhora a nossa telefonia de celular. E foi um projeto que a gente perdeu muito dinheiro. Né? Então é um exemplo do que acontece quando você olha para... Você acha que pode repetir uma fórmula e não dá, e essa fórmula dá certo. Por outro lado, nós já tivemos projetos que ganhamos imensamente. Quando nós nos adiantávamos às mudanças no mercado e conseguíamos criar eventos que eram um grande sucesso. Por exemplo, no governo, no início do governo Obama, nosso time percebeu que haveria uma certa pressão com os americanos no sentido de taxações, né? Então, havia toda essa lei daí de withholding tax, né? Que era para as empresas financeiras reportarem para o governo americano os investimentos de americanos que moravam no exterior. E antes de qualquer pessoa pensar nisso, nós organizamos um evento nessa área. Né? E esse evento de vender foi muito difícil no início. Por que foi difícil no início? Porque as pessoas imaginavam, não, mas isso não vai acontecer agora. A gente contou essa história, o storytelling. Mas isso é algo que você tem que se preparar agora. Você tem que começar a conversar. Se você presta consultoria para empresas financeiras que vão lidar com esse tipo de cliente, você tem que começar agora a prepará-la para ser seu cliente, educar o mercado. Se você é uma empresa financeira e trabalha com isso aí, você tem que se preparar agora para evitar pagar multas, para evitar dificuldades futuras. E nós tivemos 5 ou 6 anos com esse evento aí, foram maravilhosos. Aquela coisa, eu como trabalhava em desenvolvimento de negócio, sempre tinha a questão da comissão, e eu adorava esse evento, né? Por tudo que ele proporcionava disso aí. Então, a mesma coisa, né? Você pega um evento de sucesso e ele fracassa por quê? Porque você não pensa no mercado.
Aí você pensa no mercado e você cria um evento de sucesso do nada. E ele se desenvolve durante muitos anos, ele gera receita para a empresa. Então, é por aí. Isso é com as empresas que eu trabalhei. Eu vi também muitos exemplos de empresas, né, que foram meus clientes. Né? Alguns eu não posso falar por questão de Sigilo, né? assim, de sigilo e de cordialidade, né? Mas tá um exemplo que eu acho que é inevitável tocar. Dois exemplos que eu acho inevitáveis tocar. No mercado de jogos de celulares. Né? Até antes do Android, do iOS, na verdade foi a Apple que revolucionou esse mercado. Antes do sistema operacional da Apple, no mercado de jogos celulares, os deuses eram as empresas de telecomunicações. Vodafone, Orange, T-Mobile. Por que as empresas eram os deuses? Deutsche Telekom, BT. Por quê? Porque eles decidiam quais jogos seriam colocados nos celulares que as pessoas compravam. Né? Não era a pessoa que decidia, era eles que decidiam. Né? Então, os desenvolvedores de jogos de celular viviam desesperados, tentando fazer network, convencer esses empresários a adotar, né, o seu software. E nessa época, o único modelo de negócio que você tinha para ganhar dinheiro com jogos de celulares era você vender o seu jogo. Né? Quantos jogos você comprou na sua vida? Quase nenhum. A maioria das pessoas nunca baixa nenhum aplicativo no celular. A maioria das pessoas em qualquer lugar do mundo nunca baixa nenhum aplicativo. Usa os aplicativos que vêm com ele. Às vezes baixa um WhatsApp, um Facebook e fica por aí. Então eu baixei o Instagram agora. Fazia, eu acho que uns 2 anos que eu não baixava nenhum aplicativo. Para lhe dar uma ideia. Né? E é porque eu sou uma pessoa relativamente envolvida nessa área. Então o que aconteceu? Essas empresas eram as grandes líderes. De uma hora para outra, veio o Android, veio o iOS da Apple, sistema operacional da Apple. O que aconteceu? O celular deixou de ser um celular e passou a ser um computador portátil. As pessoas podem agora escolher os programas, os apps, né, que querem utilizar. Na verdade, criou-se o app market disso aí, né? Uma grande revolução. Então, os desenvolvedores de jogos olharam assim, a gente não precisa mais dessas empresas, a gente só precisa ir para os App Stores, né? Estar nos App Stores e conseguir visibilidade. E nós podemos desenvolver novos modelos de negócio. A gente não precisa vender o nosso app, ninguém precisa pagar para usar, a gente pode dar o app de graça e ganhar com a data do cliente, com informações do cliente, ganhar com propaganda. Né? E assim ocorreu. Então eu me lembro assim, nitidamente, um determinado período, eu implorando para falar com o diretor de desenvolvimento da Vodafone, tentar conseguir que eles patrocinassem esse evento, e passado alguns anos eles correndo atrás de mim, implorando para conseguir entrar no evento de alguma forma. Né? Essa mudança drástica, linda, do que houve no mercado. Né? Ou seja, a Apple ela revolucionou o modelo de negócio dentro disso aí. Eu vi, por exemplo, pequenos desenvolvedores como a Zynga se transformarem em gigantes. Aí o Angry Birds, né? Outro jogo que eu vi, eu conheci os caras quando era um pequeno estúdio na Finlândia. E vi esses caras se transformarem no powerhouse que são hoje. E vi também empresas como a Nokia despencar. A Nokia era outra empresa que a gente tinha que ter eles conosco. A Nokia, a Sony, nossa. Primeira vez que eu fechei um contrato de patrocínio com a Sony, o meu CEO quase me deu um abraço. Ele, puxa vida, cara, que coisa maravilhosa, você conseguiu a Sony. E passado algum tempo, se o diretor da Sony quisesse falar comigo, eu liga para mim próxima semana que eu estou ocupado. Por quê? Porque eu sabia que os meus clientes não queriam falar com ele, os meus clientes não tinham interesse em falar com ele, e ele não ia pagar caro no evento de qualquer jeito, ou seja, é uma pessoa que eu quero falar ainda, que eu tenho consideração e tal, mas tinha que se encaixar na minha agenda. Né? Então, veja só, né? E surgiram outras empresas, de repente eu estava desesperado querendo falar com o Microsoft, com o Facebook, com o Google. Primeira vez que a gente fechou um contrato com o Google, eu tive que ir em São Francisco, no evento, sentar e me reunir com eles para poder eles colocarem a caneta no papel e fechar o contrato conosco. Então esse é um bom exemplo. Outro exemplo que eu acho espetacular é o da BlackBerry. Né? A BlackBerry era o telefone dos executivos. Aqui eu acho que você já teve um BlackBerry, né? Quando você era mais jovem. Eu nunca tive. Eu já pulei do tijolão para o smartphone, para o Samsung. Eu sou fã do Android. Né? Então o que aconteceu?
A BlackBerry ela começou a perder mercado para a Apple e para o Android. Por quê? Porque subestimou o sistema deles. Achou que devido ao seu sistema de segurança ser mais avançado, né, o estilo do celular ser uma coisa mais próxima à realidade, que ainda tinha botão e tal, que isso aí ia manter o mercado. E eles foram perdendo cada vez mais mercado. Né? E eu vi as tentativas desesperadas da BlackBerry de manter-se relevante no mercado. Eu vi, por exemplo, um evento que eles patrocinaram, em que eles distribuíram gratuitamente para cada pessoa que veio no evento um iPad, um tablet, né? O tablet do Android. Esse tablet você nunca deve ter visto, porque eu acho que não chegou no Brasil. E eu vi pessoas recebendo esse tablet, olhando e jogando assim para o lado e indo para casa. Né? Se literalmente, pessoas, obviamente, pessoas de um certo poder aquisitivo, ou seja, eles olhavam o tablet e tinham as configurações, não, você não precisa não, eu já tenho, já uso o iOS, então Android, para mim já basta. Exato, iPad, ou seja, as pessoas literalmente dispensando tablets. Eu fui um que dispensei, porque já tinha um, já mal usava, né? O tablet foi uma coisa que eu usei muito pouco, e uso muito pouco, então para que eu vou querer outro, né? E mais um sabendo que eu não ia conseguir vender em canto nenhum. Então eu vi isso aí, uma grande empresa que simplesmente perdeu a relevância. Por quê? Porque olhou para dentro de si, ao invés de olhar para o mercado. É aquilo que a gente chama de miopia de marketing, né? Você olha para o seu produto e não para o mercado, para a necessidade do seu cliente. Isso é algo que qualquer empresa pode ocorrer com qualquer empresa, pode ocorrer com um pequeno empresário aqui, como pode ocorrer com uma grande mega corporação, como ocorreu com a Kodak, e com a Nokia, com a Ericsson, com a Sony, em vários segmentos, né? Obviamente que não em todos. Enfim, então isso aí eu achei muito interessante, e vivenciar isso aí, estar dentro disso aí, sem estar sofrendo, né? Estar dentro disso aí como um espectador de luxo, né? Conversando com esses executivos, vendo essas transformações, para mim foi extremamente relevante, e ainda hoje é o que eu acho que mais contribui. Quando eu estou em sala de aula, contribui muito passar essas coisas que vieram com a vivência. Né? Então foi muito bom mesmo. BlackBerry, eles criaram uma armadilha para eles mesmos, né? Porque eles ficou aquele tecladinho, era muito icônico e era bacana usar aquele tecladinho, mas aí eles ficaram presos e não conseguiram fazer essa transição mais rápido para o touchscreen, né? Exatamente. A gente tá pertinho de terminar, a gente só tem mais uns 5 minutos aí. Eu tenho que falar um negócio aqui antes que termine, o seguinte, a gente está lá na FAPERN, onde eu sou diretor de inovação, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente está com a ideia de um programa de promoção do investimento inovador. Então, isso a gente imagina que a PIEX, ela deve ser um parceiro desse projeto aí. Depois a gente deve marcar um encontro nosso para certamente aproveitar e mandar um abraço para todo mundo aí da PIEX. Outra coisa que eu queria colocar uma última pergunta para você aí, a gente já está se aproximando aí do final, é o seguinte, você falou muito sobre essa questão do mercado de eventos, e aí eu aproveito para deixar essa última pergunta aí, a gente ir se encaminhando já para o final aí. Isso eu acho que, nossa, a gente tem muito assunto, dá para a gente depois marcar outro encontro, né? Sem dúvida. A gente, de repente... Para você, Júlio, eu tenho todo o tempo do mundo, você sabe. A gente vê outra agenda aí de outros temas aí para a gente estar explorando. Mas a pergunta que eu tenho para você é o seguinte, a questão dos eventos, certo? A gente vê aí talvez uma mudança no formato de eventos empresariais, congressos, porque praticamente muitas cidades, como São Paulo, dependem desses eventos comerciais, congressos, feiras, né? E como é que você vê essa questão da mudança do formato do evento, com toda essa questão relacionada à questão da contaminação e novas, de repente, o que pode acontecer na sua leitura, o que você está percebendo, e até dessa experiência internacional que você tem, como é que os eventos eles podem estar mudando, sejam eles congressos ou de cunho empresarial? Todos os meus contatos, meus clientes e parceiros no exterior, se adaptaram a modelos virtuais, né? Virtualizar o evento, assim. Há uma certa limite nisso aí. Por quê? Porque quando a gente pensa no Michael Porter, em barreiras de entradas, né? No momento que um evento deixa de ser um evento físico para ser um evento virtual, é muito mais fácil de você ter concorrentes. Então, eu acho que está havendo um aparecimento muito grande
de concorrência para eventos, né, e que vai minar tanto os pequenos e médios como grandes eventos que estavam bem estabelecidos no mercado. Né? Muitos não vão conseguir se adaptar. Eu acredito o seguinte, o ser humano ele é um animal social por natureza. E eu sei que as pessoas estão loucas para voltar ao velho normal, quando a gente fala nisso aí. O que é isso aí? De repente acabou a quarentena em Paris, as pessoas se aglomeram nos cafés. As pessoas se aglomeraram nos cafés em Londres. Ou seja, eu vi muita gente criticando os brasileiros por fazer isso, mas não é só o Brasil não, o mundo todo fazendo isso. Então eu vejo que essa indústria vai chegar a um ponto que as pessoas vão querer voltar ao antigo, a querer realmente se encontrar cara a cara e tal. Porém, nunca mais o virtual vai ser algo de segunda relevância. Nunca mais a empresa vai dizer assim, eu vou organizar eventos, apenas eventos físicos, né? Virtual não acontece, não dá certo, a empresa vai ter que incorporar no seu modelo de negócio o evento virtual. Então, meus parceiros lá no exterior, eles estão fazendo eventos virtuais, muitos eventos gratuitos, as pessoas atendem sem pagar nada, esses eventos são apenas o patrocinador que paga pelo evento. Quando não tem patrocinador, eles têm que manter o evento do mesmo modo, ou seja, está sendo extremamente desafiador, mas esses modelos de negócios vão ser transformados, e o virtual não pode mais ser visto como secundário. Né? Um exemplo que eu dou, saindo um pouco da minha área, que é corporativa, o que a gente mais viu nesse período agora foram lives. Né? Lá eu tenho aqui o meu vizinho, eu não conheço meu vizinho, não sei o nome, eu sei apenas o número do apartamento dele, 1602, não sei mais nada. Mas eu sei que eles gostam de música sertaneja. Porque de vez em quando, na sexta-feira, no sábado, tá lá aqueles lives sertanejos, né? E a gente aguenta porque é a política da boa vizinhança, né? Eu também devo fazer muito barulho. Aí o que acontece? Isso é um novo modelo de negócio. Esses cantores aí estão pegando uma audiência que antigamente no show tinha 200, 250 mil pessoas, no máximo, estourando, explodindo. Hoje a gente tem 3, 4, 5 milhões de pessoas assistindo, né? Então, isso aí, para você transformar em um novo modelo de negócio, chegar e dizer assim, para que eu tenho que ir para um show quando eu posso ficar na minha casa, chamar meus amigos e assistir o show aqui ao vivo, e vai fazer mais, eu vou ser um cliente VIP, eu vou pagar, em vez de assistir de graça no live, eu vou pagar R$ 50 ou R$ 100, e vou ter um vínculo com a câmera do cantor por 10 minutos, vou poder mandar uma mensagem para ele, vou poder pedir uma música, ele vai poder falar comigo, ou seja, novos modelos de negócio aparecem. No grande esquema das coisas, uns vão chorar e outros vão vender lenço. Né? E eu acho que para vender lenço você tem que estudar um pouco e saber o que está acontecendo no mercado. Né? Então é isso que eu tenho visto. Pretendo retomar com minhas atividades com projetos internacionais a partir do próximo ano, já tenho alguns convites. Não retomei esse ano ainda porque eu não estou vendo segurança para investir ainda. Mas pretendo retomar. E pretendo ver aonde esse novo modelo vai levar em termos de oportunidades, de crescimento e de monetização, é claro. Excelente. E o que eu vejo, assim, que no caso do digital vão aparecendo plataformas mais robustas, né, que permitem, não vão substituir esse contato físico, mas dão suporte, né? Veja só, como é que é a nossa aula hoje em dia? Eu não gosto de fazer autopromoção, mas eu acho que a UNP está de parabéns pela maneira como eles conseguiram se adaptar a essa pandemia. Olha só, na terça-feira foi minha última aula física. Na quarta-feira eu comecei dando aula online. Em menos de 24 horas já tinha toda uma estrutura preparada, o Collaborate, que é uma estrutura própria da UNP. Todos os professores foram treinados online. Todos os alunos foram instruídos como acessar a plataforma. E entre mortos e feridos, todos conseguiram dar continuidade ao projeto. Né? Então, eles foram muito felizes nisso aí. Mas essa plataforma, essa tecnologia que a gente está vendo hoje, Julião, é uma coisa muito primária comparada ao que a gente vai ver daqui a alguns anos. Né? Hoje, você senta na frente do computador, aparece ou a sua foto ou a sua imagem, se sua internet for boa, a câmera deixar. Né? Daqui a alguns anos vai ser o seu avatar. Você vai sentar numa cadeira e você vai olhar ao redor com a realidade virtual, né? E com o 5G, você vai olhar ao redor e vai ver cada um dos seus colegas sentado como se estivesse do seu lado. Né? E você vai poder interagir com eles de uma maneira que hoje a gente só sonha. E essa tecnologia já está disponível. A gente vê isso aí em jogos como Pokémon GO, com realidade aumentada. A gente vê aí a questão da realidade virtual, as pessoas fazendo tours virtuais pelo mundo. Então tudo isso aí vai ser trazido para a sala de aula.
e nós teremos aulas com pessoas do mundo todo, com professores do mundo todo. Eu acho que vai ser uma coisa excepcional. Eu fico muito feliz em estar nesse centro de transformações, nesses tempos interessantes, né? Que os chineses falam que o termo interessante pode ser visto como maldição. Mas eu fico feliz em estar nesse tempo interessante, porque o que a gente ainda vai ver, especialmente na área da educação, vai ser excepcional. Então isso que a gente está vendo aqui agora é só um pequeno prelúdio, né? É o equivalente ao modelo T de Henry Ford, que revolucionou tanto, mas foi só um carro que hoje em dia, né, se a gente comparar com os carros de hoje em dia, não parece nem um carro, né? Então eu penso muito assim. Talvez eu esteja sendo super otimista, não sei, mas eu penso muito assim. Isso. Pessoal, a gente já está concluindo o nosso horário aqui de 1 hora aqui de live, né, que é o tempo regulamentar aqui do... A gente tem outras agendas também aí daqui a pouco também. E aí, João, eu agradeço você ter aceito o convite aí, deixa espaço aberto, né, assim, reforçando que o nosso próximo encontro temos Fred Alecrim conosco, e vai ser muito bom também, e nós vamos salvar também essa live, que fica até como uma referência também para consulta e estudo aí. Deixa aí espaço aberto para você se despedir aí. Muito obrigado, Júlio, meu amigo, meu professor, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos que participaram da live. É sempre um prazer. Quero dizer que o PayEx, no Rio Grande do Norte, está à disposição dos empresários que querem aprender sobre como exportar, sobre como se preparar para explorar as oportunidades do mercado internacional. Procurem o PayEx, né? Eu vou deixar aqui, o meu e-mail é monitor.natal@apexbrasil.com.br, monitor.natal@apexbrasil.com.br, ou pode ir lá na página da UNP, UNP/PayEx, e está lá várias informações. Não deixem de aproveitar essa oportunidade. É na época da crise que a gente se prepara para a bonança. É na época das dificuldades que você cria o ferro, se forja no calor. E é nessa dificuldade que a gente vai forjar os novos negócios e os negócios de sucesso. Não espere os tempos bons para poder fazer alguma coisa, porque eles não virão. Você faz os tempos bons, você se prepara para isso. Então, essa é a mensagem que eu tenho a dizer. Muito obrigado, Júlio, mais uma vez. Pessoal, obrigado. Só temos 40 segundos aí, uma pergunta rápida de onde se exporta serviços também ou se são só produtos, o apoio. Produtos e serviços. Temos excelentes empresas de serviços e temos uma ementa própria para serviço. Então, exportadores de serviço, empresas que podem exportar serviço, terão um material especializado e próprio para elas. Ok. Pessoal, excelente. 20 segundos aí para encerrar nossa live. Tudo de bom para vocês. Fiquem de olho aí na programação dos nossos próximos encontros, tá certo? E na próxima segunda-feira, Fred Alecrim conosco. Obrigado e um grande abraço. Obrigado, João. Grande abraço, até logo. Um abraço.